Você já tentou colocar o Scrum para rodar, mas ficou travado. Aí você vai para o Kanban e não tem o resultado que você imaginou que teria. O grande lance é que você tem que entender que Scrum e Kanban, na verdade, juntos, são uma verdadeira potência. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, através de um conceito muito pouco falado, que é o conceito do Flight Levels, como que o Scrum e o Kanban podem estar juntos, gerando muito resultado. E ainda vou te mostrar como é que tudo isso funciona no Gira, na prática, como é que a gente implementa tudo isso lá dentro. Então, ó, já deixa seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai ser um caminho claro para você organizar o seu trabalho ágil através de um fluxo que realmente gera resultado. Você tem que entender que Kanban não é contra o Scrum e nem o Scrum é contra o Kanban. Na verdade, os dois se complementam e muito bem. Eu vejo, por exemplo, o Scrum como uma ferramenta muito poderosa para dar produtividade para times ágeis, mas ele tem um grande, vamos falar assim, problema, que é quando a empresa ou a iniciativa quer escalar a agilidade para além, vamos falar assim, do time ou dos squads. E aí as coisas começam a travar. Dependências, alinhamentos, né, ou desalinhamentos, na verdade, e a falta de um fluxo claro entre as diferentes equipes, os diferentes projetos, gerando um verdadeiro, vamos falar assim, caos, bagunça, para falar bem a verdade. É aí que entra o Kanban. Ele não só acelera os times Scrum ou as squads de uma maneira geral, mas ele também gera alinhamento, visibilidade, ainda traz mais resultados. Quando usado no nível certo, na minha opinião, o Kanban ele vai evitar gargalo, vai conectar os times e vai garantir que a agilidade não fique só dentro das squads, ali dentro do time, e sim ele vai começar a espalhar essa agilidade para dentro da empresa inteira, ou seja, espalhar por fora dos times e das squads ágeis. E como é que faz isso na prática, né? É aqui que entra o conceito do Flight Levels, que conecta estratégia, coordenação e operação, para transformar o jeito como a sua empresa, ou como você, o seu departamento, trabalha. Eu vou te mostrar isso agora, como é que funciona. O conceito de Flight Levels foi criado pelo Klaus Leopold, e eu não sei se falo o nome dele assim, mas enfim, me desculpa se eu falei errado, um dos maiores especialistas em Kanban. E qual que é o insight dele? Ele percebeu que as empresas adotavam métodos ágeis, como Scrum e Kanban, por exemplo, e continuavam travadas, sem gerar o resultado que esperava gerar com a adoção desses métodos, práticas, processos e tudo mais. Qual que é o principal motivo, né? O principal motivo é que essas empresas colocavam esses métodos e práticas, como Scrum e Kanban, para rodar apenas no nível de squads ou no nível de time. Tá? E isso fazia com que a estratégia e a coordenação da empresa ou da gestão do departamento ficava desconectada, vamos falar assim, da operação. Basicamente, a operação tinha um ritmo de trabalho e seguia de um jeito, e a estratégia e a coordenação, gestão, estava mais ou menos focada em outro lado, gerando essa desconexão. E aí o que acontecia? As entregas aconteciam, porque estava utilizando ali métodos ágeis no dia a dia das squads, mas os resultados não apareciam. Foi aí que ele desenvolveu o Flight Levels, um modelo que vai, vamos falar assim, orquestrar a agilidade por toda a empresa, tá? Conectando estratégia, coordenação e execução. Mas como que isso funciona na prática? Para explicar bem o conceito de Flight Levels, a gente vai fazer a analogia aqui com um voo. Voo de avião mesmo. Imagina que você está dentro do avião e você olha pela janela. Dependendo da altitude, altura que você tiver, o voo estiver, você vai ver mais ou menos detalhes através da janela. Quando você olha, putz, você vai ver carro, você vai ver prédios, não vai ver nada, não vai ver gente, vai ver gente. Então tudo vai depender da altura que você está. E o conceito de Flight Levels tem uma conexão direta com isso. Vamos imaginar que você está em voo de cruzeiro, 30 mil pés de altitude, nem sei quantos metros dá isso, mas enfim, muito alto. Tá? O que você enxerga quando você olha da janela? Quando você olha da janela, você vai enxergar, por exemplo, uma cidade completa. Você vai até enxergar duas, né? Se for de noite, por exemplo, você consegue enxergar as luzes de uma cidade e a outra. Você fala, olha a estrada que liga as duas, por exemplo. Você vê até as conexões. Então, basicamente, esse nível mais alto, onde você vê tudo mais, vamos falar assim, com menos detalhes, né? Você vê tudo mais um pouco abrangente, é o que no Flight Levels a gente chama de nível estratégico. Basicamente, aqui estão as grandes decisões organizacionais, né? Quais as metas a gente precisa atingir, quais os objetivos e resultados que a gente precisa perseguir, quais são as nossas prioridades. Por exemplo, um banco decide que a meta, né, do seu trimestre é reduzir o tempo de abertura de contas em 30%. Tá? Ou seja, é um objetivo, é uma visão. Você tem uma visão macro daquilo. Então é como se você olhasse pela janela mesmo. Se você não sabe como está a execução daquilo tudo lá embaixo, mas você sabe que olhando pela janela, por exemplo, tem duas cidades ali com um monte, milhares de pessoas sobrevivendo, andando, fazendo um monte de coisa. Basicamente, esse é o nível estratégico, quando você tem uma visão muito alta de como a operação ou de como aquilo tudo se operacionaliza.
Agora imagina que o seu voo desceu, tá na metade da altura, 15 mil pés, também de novo, não sei quantos metros dá isso. Agora você não vê mais as duas cidades, você começa a ver a divisão ali das cidades, você começa a ver os bairros, você começa a ver as principais avenidas, né? Você entende como é que as ruas e avenidas ali se conectam. Basicamente, aqui é o nível que da coordenação no Flight Levels. Aqui que acontece o alinhamento entre as áreas, as squads, os times, garantindo que todos os times estejam, vamos falar assim, na mesma página. Um exemplo, imagina, o time de produto precisa de um time de compliance, né, para revisar a nova jornada de onboarding, para abrir as contas, no nosso exemplo anterior, né, antes do lançamento. É basicamente como você vê dois bairros, né? Os dois bairros ali, eles se conversando, se conectando, vendo que tipo de informação que precisa ou que tipo de conexão precisa acontecer para aquela coisa fluir, para aquele negócio fluir, para aquela funcionalidade, produto acontecer. Esse é o nível de coordenação, onde você, vamos falar assim, não está num nível tão alto igual estratégico, mas você já está conseguindo olhar e entender um pouco de como as coisas se operacionalizam. Agora imagina que seu voo, você está aterrissando. Você vai descendo, descendo, descendo. Você começa a ver ruas, começa a ver gente, começa a ver carros, né? Você vê tudo que está perto ali, né? Você basicamente está vendo todos os detalhes. É como se você estivesse no alto de um prédio, vamos falar assim, né? Ou seja, é o nível mais baixo, vamos falar assim, o nível mais detalhado, que é o nível operacional. Aqui é exatamente onde os times dentro do Flight Level estão executando as tarefas concretas, né? Onde você tem aquela ideia de ter 30% a mais de abertura de contas. Agora, como é que é isso na tarefa do dia a dia? Né? Um exemplo aqui, por exemplo, é o time implementando novas APIs ou novas APIs para reduzir o tempo de abertura de contas, que tem tudo a ver com o nosso objetivo estratégico. Ou seja, se você olhar de perto o nível operacional, você pode perder a visão do todo, o nível estratégico, né? É muito o que acontece com muitos times. Os times estão desenvolvendo um monte de coisa, priorizando um monte de coisa aqui, e a empresa ou o departamento está olhando para outro lado, nada a ver. Né? É o que acontece dessa desconexão de operação e estratégia. Mas se você também ficar só no nível estratégico, só olhando lá de cima, só vendo as cidades, né, igual a gente colocou aqui no exemplo, você também não vai entender como é que você faz para chegar do plano A, né, do ponto A para o ponto B. O segredo, na verdade, é a conexão entre todos esses níveis, né? É você garantir que tem o nível estratégico, o nível de coordenação e o nível operacional. E esses níveis estando conectados dentro da sua granularidade. Essa palavra é difícil, mas ela é essencial dentro desse modelo. Agora que eu te expliquei um pouquinho, de uma maneira bem macro, convenhamos, o modelo Flight Levels, eu quero te explicar quais são os problemas que esse modelo vai te ajudar a resolver na prática. Primeiro ponto é o time entrega, mas os resultados não acontecem. É um clássico, isso tem em todo lugar. Meu time entrega, 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 mas a área de negócio vive olhando e falando assim, putz, você não tá me entregando nada, não tá fazendo nada. E a galera ali trabalhando naquele tanto de coisa. Isso acontece, isso é fato, isso é obviamente uma desconexão clara entre a operação e a estratégia. E o Flight Levels, o que ele garante? Ele garante, obviamente, a conexão da estratégia e execução, que elas estejam conectadas através da coordenação. Segundo ponto que ele resolve é a falta de alinhamento entre as áreas. Outro problema que todo lugar tem. Por quê? Porque você vai ter um fluxo de coordenação que vai eliminar esses desalinhamentos, principalmente quando você tem vários projetos, quando você tem várias iniciativas, quando você tem, enfim, várias coisas para fazer ao mesmo tempo que se derivam ali da estratégia do time. Terceiro ponto que ele ajuda a resolver é a questão das dependências, né, que travam as entregas. Identifica o Flight Levels, vai ajudar você e o seu time, os projetos, a identificar os bloqueios, vamos falar assim, que podem acontecer, evitando, obviamente, gargalos, atrasos, perdas de prazo. Então ele vai gerar uma alta visibilidade que vai te ajudar a resolver a questão das dependências. Outro ponto que ele ajuda a resolver é a famosa questão da quantidade de trabalho. Por quê? A gente, nas empresas, a gente tem muito trabalho começado, mas pouco trabalho finalizado. Isso acontece na maioria das empresas. Ou seja, quando você aplica o Flight Levels, você faz uma aplicação de gestão de fluxo. E automaticamente na gestão de fluxo, o que vai vir como provocação através da visibilidade é como que eu faço para entregar mais? E aí vai vir a questão da gestão do WIP, ou a gestão da quantidade de trabalho em progresso, que o Flight Levels vai te ajudar a fazer de uma maneira muito mais eficiente. E outro ponto, né, que é aquela questão, o Scrum funciona dentro de um time, mas não consigo escalar isso para o tempo inteiro, para a empresa inteira, para os departamentos. Ou seja, o Flight Levels ele vai criar um nível intermediário, que é o nível, vamos falar assim, né, intermediário entre aspas, né, o nível de coordenação.
né, que vai te ajudar a conectar a estratégia às squads, fazendo com que o Scrum funciona, mas vai potencializar aquilo que o seu time ou os times já estão executando. Por quê? Porque vai ter um foco muito maior em qual é o resultado que precisa gerar. Agora, eu quero te mostrar isso funcionando no Gira. Para te mostrar tudo isso, a gente vai precisar ir para minha tela aqui para você ver junto comigo tudo isso em ação. O que eu vou te mostrar aqui são basicamente 3 boards, tá? Eu vou te mostrar um board que eu considero como board de estratégia, um board de coordenação e um board que a gente vai ter ali que é dos times, tá? E aí a gente vai usar aqui como um exemplo, e dá para aprofundar muito mais isso. Tô com a tela do Gira aí já para você ver. O grande ponto é você entender que a gente vai usar aqui a granularidade das tarefas para você entender. Então a gente vai falar de épico, vai falar de história e vai falar de tarefa de time mesmo. Esse board que você tá vendo aqui na tela, eu não sei se tá pequeno, mas ele é o board. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Acho que eu consigo. Acho que não sei se ficou bom, mas enfim, a gente vê já já. Esse board aqui é o board, né, que a gente tem, que é o board de épico. O que é o épico? O épico são iniciativas, são grandes atividades. Então, por exemplo, a gente pode ter um épico aqui, vou usar de exemplo aqui, gestão de clientes. Aí, ó, épico gestão de clientes. Putz, o que tem dentro da gestão de cliente? Tem cadastro, tem login, tem recuperação de senha, tem histórico de pedidos, tem avaliação do restaurante, né? Tem avaliação do restaurante, salvar. Aqui é um exemplo que eu criei dentro do Gira, tá? De um app de pedidos de comida. Se é que você me entende, você usa ele aí no seu dia a dia, tá? Então a gente tem aqui vários épicos, sistema de pedidos, gestão de cardápios, por exemplo, ó. Adicionar itens, a gente tem editar itens, remover itens, né? A pessoa do cardápio pode fazer. Deixa eu ver. A gente tem sistema de pagamentos, né? É um outro ponto. Integração com gateway de pagamento, emitir comprovante, enfim, tem uma pancada de coisa aqui. Então são vários, né, épicos aqui, são várias iniciativas. A gente poderia ter aqui, por exemplo, uma iniciativa que é preciso reduzir o tempo de abertura de contas em 30%. Ou poderia ser os KRs ou os objetivos da minha empresa. Poderia, enfim, poderia ser os objetivos de um produto, poderia ser um monte de coisa aqui nesse board. O grande ponto desse board é você entender que o fluxo de execução do épico ele é diferente de todo o resto. Né? Então o épico ele é, por exemplo, identificado, depois ele é priorizado, depois ele está em andamento e ele está em validação, para saber se aquilo deu o resultado que a gente imaginou. Basicamente, esse é o fluxo do épico. Perceba que quando a gente vai para um nível mais executivo, a gente pode discutir sobre isso, e aqui tem um nível mais enxuto para você ver. Né? Então é muito mais fácil gerar visibilidade das iniciativas num nível um pouco mais enxuto, porque aqui não precisa saber se está em desenvolvimento, está em teste, não precisa saber dessas coisas. Aqui precisa saber o que está em andamento, o que está em validação, o que está priorizado. E ponto. Pô, brasileiro, mas eu quero saber quais são os itens, né? O que está acontecendo aqui dentro de gestão do cliente. E aí a gente vem para o nosso segundo board. Eu criei um outro board aqui, que é o User Story, que é um board de mais detalhamento. A gente pega o épico, explode ele em histórias. Então aqui, por exemplo, tem todas as histórias de todos os épicos, né, em qual status que elas estão. Então, por exemplo, tem 26 itens em backlog, 3 em refinamento, 2 aguardando dev, enfim. Esse é o fluxo que a gente tem de desenvolvimento de exemplo aqui. Mas se eu quiser ver, por exemplo, só as atividades do épico lá que a gente está falando de gestão de clientes, eu clico aqui, é uma funcionalidade do giro de filtro. Então aqui todas as histórias. Como é que está a gestão de clientes? Ó, a gente já tem um cadastro do cliente, está aguardando homologação, salvar restaurante favorito que está em refinamento. Por exemplo, né, a gente pode chegar aqui, por exemplo, desmarcar, ver tudo e falar, olha, a gente precisa puxar o visualizar histórico de pedido. Putz, mas para puxar o visualizar histórico de pedidos, a gente precisa terminar ou liberar o time XPTO ou finalizar tal coisa. Então você tem uma gestão, uma coordenação de tudo que está acontecendo, né, das iniciativas que tem do seu time. E aí a gente vai para o nosso, seu time não, dos seus projetos, produtos, enfim, tudo está conectado. E aí a gente vai para o nosso terceiro board, tá? Que é o quê? É o task board. Aqui é a visão lá do sprint, ó. Então aqui você pode ter vários times com vários task boards que vão puxar as histórias que estão ali no seu backlog e vão simplesmente fazer um planejamento e quebrar aquelas histórias em tasks, né? Então vamos pegar aqui, deixa eu ver um exemplo aqui. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, editar detalhes do restaurante. Isso é uma história. Que história que é essa? É a história 25. Quais são as atividades que estão aqui dentro? Ó, desenvolvimento, teste, defeito X, defeito são as atividades que estão aqui dentro.
que o time está executando dentro da Sprint 2. Então você sabe que aquela história está em desenvolvimento e que ela está quase terminando aqui, por exemplo. Ela está em desenvolvimento, mas tem 2 itens aqui de defeito que é para finalizar. Ou seja, dessa maneira, dentro do Gira, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue conectar estratégia, que é no board aqui, vamos falar assim, do épico, que dá para você trazer com OKR, com um monte de coisa, com as histórias, user stories, tá aqui, e também com o task board. Ou seja, você consegue conectar tudo isso no Gira ou em qualquer outra ferramenta de gestão que você tenha, por exemplo, como o Trello. Agora um parênteses aqui. O que pode agregar nessa gestão de fluxo? Métricas e visibilidade. Você precisa desses 2 pontos para você ter alta visibilidade, gerar uma boa gestão. Quando a gente fala de gestão de fluxo, a gente fala de gestão de métricas, basicamente. Eu quero te mostrar 2 exemplos que você pode aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, o Flow Tracker. Flow Tracker aqui, inclusive, está conectado no Gira. Né? Ele traz todos os dados daqueles boards que você acabou de ver aqui, por exemplo. Né? Então tem aqui lead time, tem evolução de sustentação versus evolução, enfim, tem várias coisas, throughput, tudo para você fazer uma boa gestão do seu fluxo e consolidar isso aqui para sua gestão. Por exemplo, eu quero dar visibilidade, como é que está o andamento das atividades ou das iniciativas. Você vem para um on-page status report, que é isso aqui que está conectado aqui, tá vendo? Gráfico vinculado, gráfico vinculado, gráfico vinculado. Tá tudo conectado ao Flow Tracker, né? Para justamente você puxa os dados do Gira, atualiza aquela planilha, a planilha automaticamente já atualiza aqui, né, tudo que está acontecendo no dia a dia do seu time, gerando visibilidade dos gargalos, das dependências, de tudo, para melhorar a sua gestão. Esse aqui, Flow Tracker e One Page Status Report são 2 ferramentas das mais de 30 que a gente tem dentro do PEC Gestão Ágil de Resultados. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Então, pra gente fechar, né? Hoje eu te mostrei, então, como é que você estrutura um fluxo de trabalho, vamos falar assim, ágil, de maneira eficiente, combinando Scrum, combinando Kanban, Flight Level, conectando a estratégia, coordenação e execução. Eu te mostrei isso funcionando no Gira. Agora eu quero que você me conta. Quero que você me conta aqui qual é o maior desafio que existe por aí. Falta de alinhamento, visibilidade, atraso. Comenta aqui que eu faço um compilado das melhores perguntas e respondo todas. Todo mês tem um vídeo aqui de respostas de perguntas que são enviadas. As melhores perguntas eu sempre leio e respondo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, gerou algum insight, alguma coisa, já deixa seu like aqui para que mais pessoas consigam ver esse vídeo e entender como é que você pode juntar Scrum e Kanban num fluxo único, gerando resultado de verdade. E também para saber como é que você pode estruturar isso, né, dentro de outras ferramentas, sem ser o próprio Gira, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui. Já deixa aqui também, se você quiser, um comentário sobre isso. Putz, eu não uso Gira, eu uso não sei o quê. Faz um vídeo com isso com o Trello. Eu faço. Comenta aqui que eu já faço esse vídeo para as pessoas que estiverem comentando aqui. E você já sabe, né? Se você quiser aplicar as melhores práticas ágeis, toca no link que está aqui embaixo do PEC Gestão Ágil de Resultados. Mais de 30 práticas prontas para você utilizar, praticamente copiar e colar no seu dia a dia. Bom, é isso. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu.